O Santo Padre tem uma mensagem urgente para cada idoso que está ouvindo hoje. O Papa Leão XIV vê a sua luta. Ele conhece o medo que aperta o seu coração quando você não consegue abrir um pote. Quando levantar da cadeira leva 3 tentativas. Quando seus netos correm à frente e você não consegue acompanhar. Comente agora de onde você está ouvindo. Inscreva-se para receber a sabedoria de Deus através do Papa Leão XIV. Digite: "O Senhor é a minha força" nos comentários abaixo. Ouça com atenção. O músculo que você perde hoje determina se você caminhará amanhã. Não se trata de vaidade. Trata-se de independência, de dignidade, de cumprir o propósito de Deus para os seus anos restantes. Cientistas chamam de sarcopenia. O Papa Leão XIV chama de ladrão silencioso que rouba a sua força. Após os 30 anos, você perde até 1% de músculo a cada ano. Aos 80, metade do seu músculo se foi. Metade. Mas Deus providenciou uma solução, um alimento, disponível em qualquer lugar, poderoso além da medida. A resposta está na sua geladeira agora mesmo. Ovos. Sim, ovos. O mesmo alimento de que Jesus falou em Lucas, capítulo 11, versículo 12, quando disse: "Ou, se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á um escorpião." O próprio Cristo reconheceu os ovos como símbolo de boa nutrição, contrastando-os com o dano. O Papa Leão XIV compreende a ciência que Deus revelou através da pesquisa moderna. Cada ovo contém 6 gramas de proteína completa, mas eis o que mais importa: a leucina. Este aminoácido desencadeia a construção muscular como nenhum outro. 3 gramas de leucina ativam a síntese muscular. Um ovo fornece quase 1 grama. 3 ovos lhe dão o limiar. O livro de Jó, capítulo 6, versículo 6, pergunta: "Porventura se comerá sem sal o que é insípido, ou há gosto na clara do ovo?" Até a Escritura reconhece a clara do ovo especificamente. A ciência moderna confirma que as claras de ovo contêm a proteína mais pura disponível. Eis o que acontece no seu corpo. A sarcopenia ataca por múltiplas vias. A inflamação quebra as fibras musculares. A síntese proteica diminui. Neurônios motores morrem. Hormônios declinam. Mas os ovos lutam em todas as frentes. A proteína nos ovos é absorvida mais rápido do que qualquer outra fonte. Em 20 minutos, aminoácidos inundam sua corrente sanguínea. Seus músculos agarram esses blocos de construção imediatamente. A vitamina D nas gemas dos ovos é crucial para a função muscular. Um ovo fornece 10% das suas necessidades diárias. O Papa Leão XIV aponta para Deuteronômio, capítulo 22, versículos 6 e 7. "Quando achares pelo caminho algum ninho de ave em alguma árvore, ou no chão, com passarinhos, ou ovos, e a mãe estiver, sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Deixarás ir livremente a mãe, e os filhotes tomarás para ti, para que te vá bem e prolongues os teus dias." Deus ordenou a colheita sustentável de ovos. Por quê? Porque ele sabia de sua importância para prolongar os dias, para manter a força, para honrar o corpo que ele criou. A pesquisa é esmagadora. Idosos que comem ovos diariamente mostram 40% menos perda muscular. A força de preensão melhora. A velocidade de caminhada aumenta. O risco de queda diminui drasticamente. Isso não é teoria. É fato que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Negligenciar a saúde muscular desonra este templo. Permitir fraquezas evitáveis limita seu serviço a Deus e aos outros. O Senhor ainda tem trabalho para você. Netos precisam da sua sabedoria. Comunidades precisam da sua experiência. A igreja precisa do seu testemunho.
Pense na perda muscular de forma prática. Toda atividade exige força, vestir-se, tomar banho, ir à igreja, preparar refeições. Quando os músculos falham, a independência desaparece. Asilos se enchem de pessoas que poderiam ter mantido a força através de nutrição simples. Ovos fornecem mais do que proteína. A colina apoia a função cerebral. Vitaminas do complexo B energizam as células. O selênio combate a inflamação. Antioxidantes protegem contra danos. Deus empacotou nutrição completa em um pacote perfeito. O Papa Leão XIV enfatiza que o timing importa. Coma ovos no café da manhã. Por quê? O jejum noturno esgota aminoácidos, a proteína matinal para a quebra muscular imediatamente. Estudos mostram que ovos no café da manhã aumentam a síntese muscular 25% mais do que comer ovos mais tarde. O Santo Padre aborda preocupações comuns. Colesterol. A pesquisa moderna exonera os ovos. O colesterol dietético não eleva o colesterol sanguíneo em pessoas saudáveis. Os benefícios superam em muito quaisquer riscos. Custo: ovos continuam sendo a proteína de qualidade mais barata disponível. Deus provê para todas as situações econômicas. Eis exatamente o que fazer. 3 ovos diariamente. Esse é o mínimo para proteção muscular. Espalhe ao longo do dia, se necessário. 1 no café da manhã, 1 no almoço, 1 no jantar, ou todos os 3 pela manhã para impacto máximo. A preparação importa menos do que o consumo. Cozido, mexido, pochê, frito leve. A proteína permanece estável. Adicione vegetais para nutrição extra, mas não pule a gema. Metade da proteína está lá, além de toda a vitamina D. O Papa Leão XIV sabe que muitos idosos lutam com o apetite. Comece com um ovo diariamente. Aumente gradualmente. Seu corpo se adaptará. A fome aumentará conforme os músculos se reconstruem. A energia aumentará, a força retornará. A ciência por trás da leucina merece atenção. Este aminoácido de cadeia ramificada atua como o interruptor mestre para a construção muscular. Sem leucina adequada, outras proteínas não conseguem trabalhar eficazmente. Ovos fornecem a proporção perfeita de leucina. Considere isto. Suplementos de proteína whey custam 10 vezes mais do que ovos. No entanto, ovos igualam ou superam os benefícios do whey. Além disso, ovos fornecem nutrição de alimento integral que os suplementos não têm. O design de Deus supera as tentativas de melhoria do homem. O Santo Padre compartilha testemunhos reais. Maria de Chicago, 73 anos, não conseguia subir escadas, 3 meses comendo 3 ovos diariamente. Agora, ela caminha 3 quilômetros. José do Peru, 81, enfrentava a vida assistida. Ovos restauraram sua independência. Isso não são milagres. É a provisão de Deus usada corretamente. Salmo 92, versículos 12 a 14 proclama: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Ainda na velhice darão frutos, serão cheios de seiva e florescerão. Cheios de seiva e florescendo na velhice, não fracos e murchando. Deus pretende força para seus servos fiéis. Ovos ajudam a cumprir esta promessa. O Papa Leão XIV aborda a epidemia diretamente. A sarcopenia custa bilhões em saúde, causa sofrimento incalculável, destrói a qualidade de vida. No entanto, a prevenção custa centavos por dia. 3 ovos. É só isso. O mecanismo funciona assim. A proteína muscular se quebra constantemente. A idade acelera essa quebra. Sem ingestão proteica adequada, a quebra excede a construção. Músculos encolhem. A força diminui.
mas leucina suficiente reverte esse processo. Ovos funcionam sinergicamente com o movimento. O Santo Padre não promete que ovos sozinhos resolvem tudo. Caminhe diariamente, levante pesos leves, mantenha-se ativo. Mas sem proteína, o exercício não consegue construir músculo. Ovos fornecem a matéria-prima que o exercício molda. O timing da ingestão proteica maximiza os benefícios. Em 30 minutos após acordar, em 1 hora após o exercício, antes de dormir para prevenir a quebra noturna. O consumo estratégico de ovos amplifica os resultados. O livro de Isaías, capítulo 10, versículo 14, afirma: "E a minha mão achou as riquezas dos povos como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra." Mesmo metaforicamente, a Escritura liga ovos à riqueza e provisão. O Papa Leão XIV estudou a pesquisa extensivamente. Adultos mais velhos precisam de mais proteína que jovens, não menos. A recomendação de 0,8 gramas por quilo de peso corporal falha miseravelmente com os idosos. Você precisa de 1,2 a 1,6 gramas. Ovos tornam atingir essa meta viável. Eis o que a perda muscular realmente significa: não conseguir carregar mantimentos, não conseguir brincar com netos, não conseguir cuidar da sua casa, não conseguir servir aos outros. Isso não é envelhecer, é render-se a um declínio evitável. O perfil de aminoácidos dos ovos corresponde perfeitamente às necessidades musculares humanas. Aminoácidos essenciais em proporções ideais. Seu corpo reconhece e utiliza cada componente, sem desperdício, eficiência máxima, design divino em ação. O Papa Leão XIV lembra: não se trata de viver para sempre, é sobre viver plenamente até que Deus o chame para casa, forte o suficiente para servir, capaz o suficiente para contribuir, independente o suficiente para escolher. Idosos frequentemente temem que a proteína prejudique os rins. A menos que você já tenha doença renal existente, esse medo é infundado. Rins saudáveis lidam com a proteína facilmente. A perda muscular apresenta riscos muito maiores do que a ingestão proteica apropriada. O Santo Padre compartilha seu próprio testemunho. Aos 69 anos, ele mantém a força através de ovos diários. Sua agenda exigente requer resistência física. Viagens internacionais, longas cerimônias, serviço constante, ovos alimentam este ministério. Considere a preparação prática. Cozinhe 1 dúzia de ovos no domingo à noite. Refrigere para acesso diário fácil. Não precisa cozinhar pela manhã. Pegue e vá. Nutrição que serve vidas ocupadas. A qualidade do ovo importa minimamente. Convencional, caipira, orgânico, de pasto. Todos fornecem benefícios essenciais. Compre o que seu orçamento permite. A provisão de Deus funciona através de todas as opções. A Escritura em Gênesis, capítulo 1, versículo 29 diz: "E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento." Embora isso fale de plantas, Deus depois expandiu a provisão para incluir produtos de origem animal. Ovos representam nutrição de transição perfeita, nem totalmente planta nem carne, posicionados de forma única para a saúde humana. O Papa Leão XIV vê o sofrimento que a sarcopenia causa. Quedas quebram quadris, fraqueza rouba a alegria, dependência esmaga espíritos. Isso parte o coração de Deus. Ele providenciou soluções. Precisamos usá-las. A combinação de ovos com exercício de resistência multiplica os benefícios. Exercícios simples, flexões de parede, levantamento de cadeira, elásticos de resistência. Adicione 3 ovos diariamente. Veja a transformação ocorrer.
melhorias documentadas em semanas. Não espere que a fraqueza avance ainda mais. Cada dia sem proteína adequada, músculo desaparece. Você não o vê saindo, você só percebe quando ele se foi, quando escadas viram montanhas, quando cadeiras viram armadilhas. O Santo Padre fala diretamente aos cuidadores. Se você ama alguém com mais de 60 anos, garanta que ele coma ovos, cozinhe para ele, compre para ele. Lembre-o, o amor exige ação. Prevenir a sarcopenia é amor demonstrado. Profissionais médicos agora reconhecem a importância dos ovos. Geriatras os recomendam universalmente. Nutricionistas os priorizam para idosos. Fisioterapeutas veem a diferença que a proteína faz. A ciência confirma a sabedoria da Escritura. O Papa Leão XIV aborda preocupações com o sabor. Temperos melhoram o prazer sem reduzir os benefícios. Ervas, especiarias, molho picante, queijo, torne os ovos apetitosos. O prazer aumenta a adesão. A adesão traz resultados. A pesquisa sobre a proteína no café da manhã merece ênfase. Idosos frequentemente comem cafés da manhã ricos em carboidratos, torrada, cereal, suco. Isso eleva o açúcar no sangue enquanto os músculos morrem de fome. Substitua por ovos, estabilize a energia, alimente os músculos, transforme a saúde. Lembre-se do óbolo da viúva. Pequenas ofertas realizam muito quando dadas fielmente. 3 ovos parecem insignificantes. No entanto, o consumo diário revoluciona o envelhecimento. Pequena obediência produz recompensas tremendas. O Santo Padre sabe que barreiras culturais existem. Alguns veem ovos como comida de pobre. Outros temem avisos desatualizados sobre colesterol. Supere esses obstáculos. Sua força importa mais do que opiniões. Suplementos de proteína em pó tentam muitos. Caros, processados, nutrição incompleta. Ovos fornecem resultados superiores naturalmente. Alimento integral vence nutrientes isolados. O design de quilos custam milhares mensalmente. Ovos custam centavos diariamente. Investimento em prevenção economiza fortunas. Mais importante, preserva dignidade e independência. A Escritura promete em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não desfalecerão. Força renovada requer cooperação. Deus provê recursos. Precisamos utilizá-los. Ovos representam um recurso poderoso imediatamente disponível. Sem receita médica, sem visita ao médico, apenas decisão e ação. O Santo Padre aborda implicações espirituais. A fraqueza limita o ministério. A frequência a igreja sofre. Oportunidades de serviço passam. O trabalho voluntário cessa. Corpos fortes habilitam o trabalho do reino. Ovos apoiam este chamado. Não complique demais esta mensagem. 3 ovos diariamente, mínimo. Mais se tolerado. Ingestão consistente. Expectativa paciente. Os resultados virão. A força se construirá. A independência continuará. O Papa Leão XIV vê medo nos olhos envelhecidos, medo de cair, medo de dependência, medo de irrelevância. Substitua o medo pela ação. Mudanças dietéticas simples produzem resultados profundos. Deus honra a administração fiel da saúde. O conteúdo de aminoácidos merece ser repetido. Leucina lidera, mas outros importam. Valina, isoleucina, lisina, metionina, perfis completos de proteína, proporções equilibradas, absorção ótima, design perfeito para necessidades humanas. Considere o planejamento de refeições. Café da manhã, ovos mexidos com vegetais. Almoço, sanduíche de salada de ovo. Jantar, ovos cozidos com salada.
Lanche: ovos recheados. Variedade mantém o interesse enquanto garante a ingestão. O Santo Padre enfatiza o apoio comunitário. Compartilhe este conhecimento. Cozinhe para vizinhos. Comece grupos de café da manhã com ovos. Crie responsabilidade. Juntos fortalecemos o corpo de Cristo literal e figurativamente. A pesquisa moderna valida a sábia sabedoria antiga. Ovos sustentaram civilizações, construíram corpos fortes, habilitaram trabalho árduo, apoiaram vidas longas. A tecnologia confirma o que a experiência ensinou. Confie na nutrição comprovada. O Papa Leão XIV encerra com urgência. Amanhã você estará mais fraco do que hoje, a menos que a ação comece agora. A perda muscular acelera com a inação, mas a reversão começa com a decisão. Escolha a força, escolha a independência, escolha ovos. Deixe o Santo Padre compartilhar verdades mais profundas sobre a preservação muscular. A cada década, após os 30, a perda muscular acelera. Aos 50, você está perdendo rapidamente. Aos 70, a cascata se torna uma cachoeira, mas a intervenção funciona em qualquer idade. Pessoas de 90 anos constroem músculos com nutrição adequada. Nunca é tarde enquanto houver fôlego. A dieta mediterrânea recebe elogios pela longevidade. Você sabe o que é central nela? Ovos. Consumo diário, combinado com vegetais, azeite, peixe. Mas ovos fornecem a base proteica. Remova-os e os benefícios diminuem drasticamente. O Papa Leão XIV entende a resistência. Não gosto de ovos. São chatos. Estou cansado deles. O Santo Padre responde: você gosta menos de cadeiras, de rodas? Você prefere a dependência? Preferências de sabor temporárias versus perda de força permanente. Escolha sabiamente. A ciência revela detalhes fascinantes. A proteína do ovo pontua mais alto nas escalas de biodisponibilidade. Seu corpo usa 94% da proteína do ovo. Compare, com 78% para leite, 74% para carne bovina, 64% para soja. Deus projetou o sistema de entrega de proteína perfeito. O Santo Padre compartilha estatísticas preocupantes. 45% dos idosos com mais de 80 anos não conseguem caminhar 2 quadras. 65% não conseguem levantar 4,5 quilos. 28% não conseguem levantar de cadeiras sem ajuda. Isso não é inevitável. São falhas nutricionais. Tragédias evitáveis. Considere o custo social. Avós perdendo eventos dos netos. Idosos isolados. Em casa. Congregações perdendo vozes sábias. Comunidades privadas da sabedoria dos mais velhos. Tudo porque a perda muscular não foi abordada. 3 ovos poderiam ter mudado tudo. O Papa Leão XIV ensina compras práticas. Compre ovos semanalmente. Verifique as datas, mas não se obseda. Ovos armazenados corretamente duram semanas além das datas impressas. Teste de flutuação se estiver incerto. Ovos frescos afundam, ovos mais velhos flutuam. Mas mesmo ovos flutuantes permanecem seguros quando cozidos. A conexão entre força muscular e óssea importa. A sarcopenia leva à osteoporose. Músculos fracos estressam os ossos. Quedas se tornam catastróficas. Fraturas de quadril frequentemente iniciam espirais da morte, mas músculos fortes protegem os ossos. Ovos apoiam ambos os sistemas simultaneamente. A inflamação destrói o músculo. A vida moderna promove a inflamação através do estresse, má alimentação, inatividade. Ovos contêm compostos anti-inflamatórios, colina, ômega 3, em ovos de pasto, antioxidantes nas gemas, combatendo a inflamação enquanto constrói músculo. O Santo Padre
aborda interações medicamentosas. Não existem conflitos medicamentosos com ovos, anticoagulantes, medicamentos para o coração, medicamentos para diabetes, todos compatíveis com o consumo de ovos. Alimento como medicamento evita complicações farmacêuticas. Testemunho real de Boston. Margaret, 78 anos, em cadeira de rodas há 2 anos. A filha começou a alimentá-la com 4 ovos diariamente, 6 meses depois, caminhando com bengala. 1 ano depois, a bengala foi aposentada. O médico chamou de milagroso. O Papa Leão XIV chama de obediência nutricional. O timing da proteína ao longo da vida importa. A juventude constrói músculo facilmente. A meia-idade mantém com esforço. A velhice exige intervenção agressiva, mas a mesma ferramenta funciona ao longo de tudo. Proteína adequada. Ovos fornecem isso consistentemente. O Santo Padre adverte sobre bebidas proteicas comercializadas para idosos, cheias de açúcar, aromatizadas artificialmente, caras, nutrição incompleta. O marketing explora medos enquanto fornece soluções inferiores. Escolha a provisão de Deus sobre os lucros do homem. A qualidade muscular importa além da quantidade. A sarcopenia envolve infiltração de gordura no músculo. Marmorização como carne bovina. Este músculo gordo funciona mal. Ovos ajudam a construir músculo magro e funcional. Proteína de qualidade cria tecido de qualidade. O Papa Leão XIV sabe que muitos vivem sozinhos. A disciplina espiritual é paralela à disciplina física. A oração diária constrói músculo espiritual. Ovos diários constroem músculo físico. Ambos exigem consistência. Ambos produzem resultados cumulativos. Ambos honram a Deus através da prática fiel. Considere as estatísticas hospitalares. Idosos internados por quedas raramente voltam para casa. A fraqueza se agrava durante o repouso. A perda muscular acelera. A independência evapora. A prevenção, através da nutrição, vence a reabilitação após a crise. O Santo Padre compartilha sua rotina matinal. 2 ovos com a oração matinal. 1 ovo no meio da manhã, força para os deveres diários, energia para o cuidado pastoral, resistência para a liderança global, hábitos simples que possibilitam serviço complexo, preocupações digestivas. Surge a saúde digestiva melhora com a ingestão consistente. O Papa Leão XIV aborda a dinâmica familiar. Filhos adultos se preocupam com colesterol, ignoram a pesquisa atual, empurram conselhos desatualizados. Confie na orientação do Santo Padre, apoiada pela ciência moderna. Ovos ajudam, não prejudicam. A conexão com a função cognitiva merece menção. A perda muscular é paralela ao declínio cerebral. Fraqueza física prevê demência, mas manter a massa muscular protege a função cognitiva. Ovos apoiam ambos através de nutrição completa. A justiça econômica importa. Suplementos caros. Discriminam contra idosos pobres. Ovos permanecem acessíveis em todos os níveis econômicos. Deus provê para todos os seus filhos. A pobreza não precisa significar fraqueza quando ovos custam centavos. O Santo Padre vê asilos cheios de residentes evitáveis. Não estão lá por condições médicas, estão lá por fraqueza, incapazes de gerenciar atividades diárias. A perda muscular roubou a independência. Ovos poderiam ter prevenido a internação. A variedade de preparação mantém a adesão. Tortilha espanhola, quiche, sopa de ovo, shakshuka. Culinárias globais celebram os ovos. Explore a variedade enquanto obtém nutrição consistente. O tédio mata a adesão. A variedade sustenta. O Papa Leão XIV enfatiza o progresso gradual.
Semana 1 ovo diariamente. Semana 2, 2 ovos. Semana 3, atinja 3 ovos. O corpo se adapta, o apetite aumenta, a energia melhora. Mudança sustentável vence começos dramáticos que falham. A biologia do envelhecimento inclui o declínio hormonal. Testosterona. Hormônio do crescimento, IGF-1. Todos diminuem com a idade, mas proteína adequada estimula a produção natural. Ovos apoiam a saúde hormonal naturalmente, sem suplementação perigosa necessária. Considere a recuperação de fraturas. Ossos de idosos curam lentamente, mas a proteína acelera a cura. Ovos fornecem blocos de construção para a matriz óssea. A absorção de cálcio melhora. O tempo de recuperação diminui. A força retorna mais rápido. A nutrição determina os resultados. O Santo Padre compartilha relatórios dos médicos do Vaticano, cardeais mantendo a força até os 90 anos. O segredo? Consumo diário de ovos, combinado com caminhadas pelos jardins do Vaticano. Fórmula simples. Resultados profundos. Servir a Deus requer capacidade física. A perda muscular afeta a respiração. O diafragma enfraquece, infecções respiratórias aumentam, riscos de pneumonia sobem. Mas manter a massa muscular apoia a função respiratória. Ovos fortalecem todos os músculos, incluindo aqueles que apoiam a respiração. O Papa Leão XIV conhece as preferências alimentares culturais. Idosos asiáticos podem preferir ovos centenários. Idosos hispânicos desfrutam de huevos rancheiros. Idosos italianos amam fritatas. O método importa menos do que o consumo. Honre a cultura enquanto obtém nutrição. A pesquisa sobre resultados hospitalares chama a atenção. A recuperação cirúrgica depende do estado proteico. A cicatrização de feridas requer aminoácidos. A resistência a infecções precisa de proteína. O consumo de ovos pré-cirurgia melhora todos os resultados. Prepare-se para procedimentos médicos nutricionalmente. O equilíbrio está diretamente relacionado à força muscular. Quedas não acontecem aleatoriamente. Músculos fracos não conseguem corrigir tropeços. O tempo de reação diminui. A estabilidade diminui, mas músculos fortes mantêm o equilíbrio. Ovos apoiam esta força protetora. O Santo Padre aborda o fardo do cuidado. Idosos fracos requerem assistência constante. O estresse familiar aumenta. Relacionamentos se desgastam, recursos se esgotam. Mas manter a força preserva a harmonia familiar. Ovos representam proteção familiar. A saúde da pele reflete o estado proteico. Pele fina e frágil rasga facilmente. Feridas curam lentamente. Hematomas aumentam. Mas proteína adequada mantém a integridade da pele. Ovos apoiam a saúde externa enquanto constroem e força interna. O Papa Leão XIV compartilha observações missionárias. Populações remotas mantendo a força até idades extremas. Fator comum? Consumo regular de ovos. Sejam galinhas, patos ou outras aves. Ovos sustentam a força humana globalmente. A conexão com a função imunológica importa cada vez mais. Músculos fracos se correlacionam com imunidade fraca. Infecções atingem mais forte. A recuperação leva mais tempo. Mas a proteína apoia a produção de células imunológicas. Ovos fortalecem múltiplos sistemas corporais simultaneamente. Não subestime o poder da rotina. Mesmo horário de café da manhã. Mesma preparação de ovos, mesmo consumo grato. A rotina garante consistência. A consistência produz resultados. Os resultados motivam a continuação. Sistemas simples têm sucesso. O Santo Padre adverte sobre a obesidade sarcopênica. Perda muscular com ganho de peso. Pior combinação possível. O número na balança mascara a perda muscular.
mas ovos ajudam a construir músculo enquanto controlam o apetite. Proteína adequada previne esta condição perigosa. A proteção articular depende dos músculos circundantes. A dor da artrite aumenta com a fraqueza muscular. O estresse nas articulações se multiplica. A mobilidade diminui. Mas músculos fortes apoiam as articulações, reduzem a dor, melhoram a função. Ovos permitem um envelhecimento ativo. O Papa Leão XIV enfatiza ajustes sazonais. O calor do verão reduz o apetite. O frio do inverno aumenta as necessidades. Ajuste a preparação. Nos ovos de acordo. Saladas de ovo frias para o verão, mexidos quentes para o inverno. Mantenha a ingestão durante todo o ano. O isolamento social que acompanha a fraqueza devasta os espíritos. Não conseguir participar de reuniões, perder serviços religiosos, perder conexões comunitárias. A depressão segue, mas manter a força preserva o engajamento social. Ovos apoiam a participação comunitária. O controle do açúcar no sangue melhora com a proteína. Complicações do diabetes reduzem. As necessidades de medicação podem diminuir. A energia se estabiliza. Desejos diminuem. Ovos fornecem nutrição, constante sem picos de glicose. Idosos diabéticos se beneficiam especialmente. O Santo Padre compartilha a sabedoria final. Deus projetou corpos para ter força ao longo da vida. A vida moderna perturba este design, mas intervenções simples restauram a função. Ovos representam a solução acessível de Deus. Disponíveis mundialmente, acessíveis universalmente, eficazes consistentemente. O Senhor provê tudo o que é necessário para uma vida abundante. Às vezes, a provisão parece muito simples. Buscamos soluções complexas enquanto ignoramos bênçãos óbvias. Ovos exemplificam as respostas elegantes de Deus às necessidades humanas. Palavras finais do Santo Padre. Seus anos restantes importam. Para Deus, sua força permite o serviço. Sua independência abençoa outros. Seu testemunho inspira gerações. Não se renda a um declínio evitável. Comece amanhã de manhã. 3 ovos. Construa a partir daí. Veja Deus trabalhar através da obediência simples. Sinta a força retornar. Recupere capacidades. Estenda a independência. Honre o templo que ele providenciou. O Papa Leão XIV ora por cada idoso ouvindo esta mensagem. Que Deus conceda sabedoria para agir, disciplina para continuar, alegria nos resultados, força para o serviço, anos de ministério frutífero. Através de Cristo que nos fortalece. A escolha é sua, fraqueza ou força, dependência ou independência, declínio ou vitalidade, 3 ovos diariamente. É só isso. A provisão de Deus aguarda sua decisão. Escolha sabiamente, escolha a força, escolha a vida. A formação da memória requer proteína. Células cerebrais precisam de aminoácidos. Tarefas cognitivas exigem nutrição. Ovos apoiam a clareza mental enquanto constroem força física. Apoio abrangente ao envelhecimento através de alimentos simples. O Papa Leão XIV retorna à Escritura. Provérbios capítulo 31, versículo 17. Ela cinge os lombos de força e fortalece os seus braços. A mulher virtuosa mantém a capacidade física. A força permite o serviço. Ovos fornecem os meios. A pandemia revelou a vulnerabilidade dos idosos, não apenas a doença, ao custo físico do isolamento. A perda muscular acelerou durante os lockdowns. A inatividade agravada pela má nutrição, mas a recuperação continua possível. Ovos lideram a restauração. Considere as possibilidades de redução de medicação. Idosos fortes precisam de menos remédios.
analgésicos para músculos fracos, auxiliares de sono para pouco exercício, medicamentos para o humor devido à frustração da limitação. Aborde as causas raiz nutricionalmente. Ovos em vez de prescrições. O Santo Padre enfatiza expectativas pacientes. Primeiro mês, a energia melhora. Segundo mês, a força aumenta. Terceiro mês, a função retorna. 6 meses, transformação evidente. 1 ano, nova pessoa. A consistência cria milagres. A saúde dental afeta a ingestão proteica. Dentes faltando, dentaduras frouxas, dificuldades de mastigação. Mas ovos permanecem acessíveis, mexidos macios, cremes suaves, gotas líquidas de ovo. Sem barreiras dentais para a nutrição. Adapte a preparação às habilidades. O Papa Leão XIV aborda preocupações com o peso. Preciso perder peso. Músculo pesa mais que gordura. Os números na balança podem aumentar inicialmente, mas a composição corporal melhora. A força importa mais que o peso. Julgue o progresso pela capacidade. Nas instáveis arriscam quedas, mas corpos fortes cozinham com segurança. Mantenha a independência através da força. Ovos permitem autocuidado contínuo. Nutrição apoiando nutrição. O Santo Padre compartilha a sabedoria dos jardins do Vaticano. Galinhas fornecem ovos frescos diariamente. Cardeais cuidam de pequenos. Rebanhos. A conexão com a fonte de alimento inspira o consumo. Considere galinhas de quintal onde possível. Ovos frescos superam a qualidade da loja. A conexão com a função imunológica importa cada vez mais. Músculos fracos se correlacionam com imunidade fraca. Infecções atingem mais forte. A recuperação leva mais tempo, mas a proteína apoia a produção de células imunológicas. Ovos fortalecem múltiplos sistemas corporais simultaneamente. Não subestime o poder da rotina. Mesmo horário de café da manhã, mesma preparação de ovos, mesmo consumo grato, a rotina garante consistência. A consistência produz resultados. Os resultados motivam a continuação. Sistemas simples têm sucesso. O Santo Padre adverte sobre a obesidade sarcopênica, perda muscular com ganho de peso, pior combinação possível. O número na balança mascara a perda muscular, mas ovos ajudam a construir músculo enquanto controlam o apetite. Proteína adequada previne esta condição perigosa. A proteção articular depende dos músculos circundantes. A dor da artrite aumenta com a fraqueza muscular. O estresse nas articulações se multiplica. A mobilidade diminui. Mas músculos fortes apoiam as articulações, reduzem a dor, melhoram a função. Ovos permitem um envelhecimento ativo. O Papa Leão XIV enfatiza ajustes sazonais. O calor do verão reduz o apetite. O frio do inverno aumenta as necessidades. Ajuste a preparação dos ovos de acordo. Saladas de ovo frias para o verão. Mexidos quentes para o inverno. Mantenha a ingestão durante todo o ano. O isolamento social que acompanha a fraqueza devasta os espíritos. Não conseguir participar de reuniões. Perder serviços religiosos. Perder conexões comunitárias. A depressão segue. Mas manter a força preserva o engajamento social. Ovos apoiam a participação comunitária. O controle do açúcar no sangue melhora com a proteína. Complicações do diabetes reduzem. As necessidades de medicação podem diminuir. A energia se estabiliza. Desejos diminuem. Ovos fornecem nutrição constante sem picos de glicose. Idosos diabéticos se beneficiam especialmente. O Santo Padre compartilha a sabedoria final. Deus projetou corpos para ter força ao longo da vida. A vida moderna perturba este design, mas intervenções simples restauram a função. Ovos representam a solução acessível de Deus, disponíveis mundialmente.
acessíveis universalmente, eficazes consistentemente. O Senhor provê tudo o que é necessário para uma vida abundante. Às vezes, a provisão parece muito simples. Buscamos soluções complexas enquanto ignoramos bênçãos óbvias. Ovos exemplificam as respostas elegantes de Deus às necessidades humanas. Palavras finais do Santo Padre. Seus anos restantes importam para Deus. Sua força permite o serviço. Sua independência abençoa outros. Seu testemunho inspira gerações. Não se renda a um declínio evitável. Comece amanhã de manhã. 3 ovos. Construa a partir daí. Veja Deus trabalhar através da obediência simples. Sinta a força retornar. Recupere capacidades. Estenda a independência. Honre o templo que ele providenciou. O Papa Leão XIV ora por cada idoso ouvindo esta mensagem. Que Deus conceda sabedoria para agir, disciplina para continuar, alegria nos resultados, força para o serviço, anos de ministério frutífero, através de Cristo que nos fortalece. A escolha é sua. Fraqueza ou força, dependência ou independência, declínio ou vitalidade. 3 ovos diariamente. É só isso. A provisão de Deus aguarda sua decisão. Escolha sabiamente, escolha a força, escolha a vida. Viajar na terceira idade apresenta desafios nutricionais, refeições em restaurantes, horários irregulares, opções limitadas. Mas ovos aparecem em todo o menu. Café da manhã disponível o dia todo em muitos lugares. Viajar não precisa atrapalhar a ingestão de proteína. Papa Leão XIV sabe que o orgulho resiste à ajuda. Admitir fraqueza parece um fracasso, mas prevenir a fraqueza demonstra sabedoria. Ovos representam autocuidado, não rendição. A força preserva a dignidade. A nutrição mantém o orgulho de forma apropriada. A conexão com a qualidade do sono é importante. Proteína. Antes de dormir, estabiliza o açúcar no sangue, reduz despertares noturnos, melhora a qualidade do descanso, melhor recuperação durante a noite, força matinal aprimorada, ovos apoiam o sono reparador. Desafios afetivos sazonais aumentam com a idade, escuridão do inverno, mobilidade limitada, o humor impacta o apetite, mas manter a nutrição combate a depressão. Ovos fornecem nutrientes que apoiam o humor, vitaminas do complexo B, vitamina D, proteína para neurotransmissores. O Santo Padre aborda a dinâmica conjugal. Um parceiro enfraquece, o outro compensa inicialmente. Ambos eventualmente declinam, mas o compromisso mútuo com a força beneficia ambos. Cozinhem ovos juntos, apoiem-se nutricionalmente. O preparo para emergências inclui planejamento de proteína. Faltas de energia, desastres naturais, interrupções no fornecimento. Mas ovos armazenam bem. Ovos cozidos duram dias sem refrigeração. Ovos em pó oferecem backup. Planeje a ingestão contínua. O Papa Leão XIV vê o impacto geracional. Avós fortes inspiram famílias. Modelam envelhecimento saudável. Demonstram possibilidade. Deixam legados de força. Ovos possibilitam bênçãos multigeracionais. Sua força encoraja outros. A falsa economia da negligência fica clara. Pule ovos para economizar trocados. Gaste milhares em cuidados. Perca a independência inestimável. Sacrifique a dignidade imensurável. O investimento em ovos retorna 1000 vezes. A sabedoria escolhe a prevenção. A formação de hábitos requer 21 dias no mínimo. 3 semanas de ovos diários. Supere a resistência. Estabeleça a rotina. Sinta as melhorias. Construa impulso. Após 21 dias, o hábito se sustenta. O esforço inicial rende benefícios para a vida toda. O Santo Padre compartilha práticas monásticas.
Comunidades religiosas mantendo vitalidade através de alimentos simples. Ovos se destacam, combinados com hortas, oração, propósito, mas a nutrição fornece a base física. A vida espiritual requer corpos capazes. Considere marcadores de inflamação. Proteína C reativa, interleucina 6, TNF-alfa. Todos indicam inflamação que destrói músculos, mas os nutrientes dos ovos reduzem esses marcadores. Validação científica para a sabedoria alimentar antiga. Melhorias mensuráveis com mudanças simples. O Papa Leão XIV aborda preocupações com calor extremo. O verão reduz o apetite. Cozinhar se torna insuportável. Mas preparações frias com ovos satisfazem. Salada de ovo. Ovos recheados. Ovos cozidos frios. Mantenha a ingestão apesar da temperatura. Adapte-se às circunstâncias. A pesquisa sobre centenários revela padrões. Estilos de vida ativos. Fortes conexões sociais. Vida orientada por propósito e ingestão consistente de proteína. Ovos aparecem repetidamente em dietas de longevidade. Aprenda com aqueles que tiveram sucesso. O horário da medicação afeta a absorção de proteína. Alguns medicamentos interferem, outros melhoram. Converse com farmacêuticos, ajuste o horário se necessário, mas nunca pule ovos devido a medicamentos. Contorne os obstáculos. A prioridade continua sendo a nutrição. O Santo Padre enfatiza a prioridade matinal, antes dos jornais, antes da televisão, antes dos afazeres. Coma ovos primeiro. Estabeleça um hábito inquebrável. A proteção começa com a primeira refeição. Jovens desperdiçam proteína descuidadamente. Corpos idosos precisam de cada grama. Ovos fornecem blocos de construção de alta qualidade. Respeite as necessidades aumentadas. O Papa Leão XIV compartilha observações preocupantes. Comunidades de aposentados servindo proteína inadequada. Medidas de corte de custos, refeições ricas em carboidratos, residentes enfraquecendo previsivelmente. Advogue por melhor nutrição. Suplemente independentemente com ovos. A conexão com o manejo de doenças crônicas se fortalece. Diabetes, doença cardíaca, hipertensão. Todas melhoram com proteína adequada. A massa muscular apoia a saúde metabólica. Ovos contribuem para o bem-estar abrangente. Comida como remédio funciona. Desafios de alimentação social surgem. Porções de restaurante, encontros de amigos, refeições familiares. Mas ovos se adaptam em todo lugar. Peça ovos extras. Leve ovos cozidos. Nunca comprometa a ingestão de proteína. A vida social continua com força. A exortação final do Santo Padre chega. Vocês ouviram a verdade hoje. Evidência científica, sabedoria bíblica, orientação prática, direção clara, nenhuma confusão permanece. Apenas a decisão aguarda. Vocês vão agir? Amanhã de amanhã determina seu futuro. Acorde com propósito. Prepare ovos com gratidão. Consuma fielmente. Construa consistentemente, fortaleça progressivamente, sirva com alegria, viva plenamente, através da provisão simples de Deus. O Papa Leão XIV ora por cada idoso recebendo esta mensagem. Que o Senhor fortaleça sua resolução, guie sua nutrição, restaure seus músculos, estenda sua independência, multiplique seu serviço, glorifique seu nome através de sua vitalidade. A escolha se cristaliza claramente. Fraqueza ou força, dependência ou liberdade, declínio ou crescimento, medo ou fé, morte ou vida. Escolham hoje a quem vocês servirão. Sirvam a Deus com força, através dos ovos. Comecem imediatamente, não amanhã, não segunda-feira, não depois de desculpas. Hoje, agora, este momento. A decisão cria o destino.
A ação constrói a força. Ovos esperam, Deus provê. Vocês escolhem, escolham sabiamente. Comentem, o Senhor é a minha força, abaixo. Compartilhem de onde estão ouvindo. Inscrevam-se para mais sabedoria do Papa. Leão 14. Amanhã começa a sua transformação, pela graça de Deus e pela provisão da natureza. Ovos, simples, poderoso, disponível. Comecem agora. O Santo Padre lhes deixa esta promessa. Comprometam-se com 3 ovos diários por 90 dias. Vejam Deus agir, sintam a força retornar, vejam a função melhorar. Experimentem a independência preservada. Testemunhem orações respondidas através da nutrição. Seu testemunho aguarda para ser escrito. Sua história de força começa com o café da manhã. Sua independência continua através da consistência. Seu legado inclui vitalidade. Tudo, através de 3 ovos diários. A provisão de Deus, sua decisão. Hajam agora, vivam fortes, sirvam por muito tempo, morram realizados, pelo poder do incrível comestível ovo.